E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o Inomináveis, mais um episódio aí, um episódio completo que a gente tá lançando aí logo depois de uma semana de indicações aí, teve muitas indicações legais. E estamos aqui com a equipe completa novamente. Se vocês estavam com saudade de ver todo mundo, estamos aqui com a formação, com a formação perfeita aqui do time de elite. Time de elite. Time de exatamente. elite. Dos Inomináveis. Aqui a gente tá já aproveitando aí, tá o Thiagão aí. Salve, meus inomináveis. Exatamente. Tá aqui também, tá com o Ericão. Fiquem na paz de Já. Exatamente. Essa é nova, hein? Essa é nova. E estamos aqui com o Glaucão também. Opa! Beleza? Boa noite, meus caros. Boa noite, boa tarde. Sei lá que hora que você vai ouvir isso, mas boa noite. É isso aí. Está aqui também o Fabão, tá aqui, né, Fabão? Fala, galera, beleza? Tamo junto. E por último, e não menos importante, o Jonas. Jonas tá aqui e é isso aí. Não ignore o Jonas. Ele está tentando falar em código Morse. O cara trouxe a própria trilha sonora aí, ó. Imagina. O Jones tá tendo até fã-clube, cara. A gente não tem, cara. É verdade, o Jonas... Só se fala em outra coisa. Eu só vou me comunicar através disso agora. Perfeito. A gente muta ele e para de falar. É o que importa. Então, beleza. Então, pessoal, a gente vai vir com um episódio aí, dessa vez com um tema que tá aí, que de certa forma tá sendo muito falado, único e exclusivamente tá na moda, vai entrar aí no momento, por causa do lançamento também do jogo. A gente vai falar sobre Cyberpunk, mas não o Cyberpunk apenas o jogo, assim, a gente não vai falar do jogo Cyberpunk que tá aí já lançado, o 2077, que é um dos jogos mais aguardados. Não joguei aí. E já gostei. Exatamente, porque lembrando que também ele não tem que falar, ele é da CD Red Project, né? CD Projekt Red. CD Projekt Red, maravilhosos. Esses fofos. Que simplesmente lançou aí a série The Witcher, que não tem nem o que falar. Então, tá todo mundo empolgado, só que assim, muita gente acha que Cyberpunk é uma coisa que foi inventada pro jogo, mas na verdade não. Às vezes você não sabe, mas tipo, esse gênero é um gênero da ficção científica que já tá há muitos anos aí rodando, né? Que já existe já desde o meado dos anos 80, se popularizou muito naquela época e tal, e influenciou tipo várias mídias, não só o videogame, influenciou principalmente, ele veio da literatura, mas influenciou também o cinema, animação, jogos de RPG. Então, assim, até música, por aquilo que pareça, até a música ele influenciou demais. E, assim, a gente vai falar um pouco desse gênero, que é um subgênero da ficção científica, que dá pra falar demais, assim, exatamente aproveitando por causa que pra galera conhecer, exatamente por causa do hype do jogo, né? E, Luiz, ele tem uma coisa bem legal que, às vezes, o nome... Às vezes as pessoas não sabem pelo nome Cyberpunk, mas quando vocês forem ouvir as coisas que a gente vai comentar aqui, vocês vão falar, pô, já ouvi isso, já ouvi isso, sabe? Tem muita coisa que às vezes a gente nem sabe que é Cyberpunk, e é Cyberpunk, né? Então... E isso exatamente aconteceu comigo. Então... Eu comecei a estudar o tema, comecei a ler sobre Cyberpunk pra preparar pro episódio e tudo, pra gravação. Eu falei, mas, pô... Esse filme é Cyberpunk. Aquele filme que eu assisti é Cyberpunk. Aquela série, tal. E daí depois eu fui conferir e de fato. E aí tá uma carta na manga que eu tenho que foi lembrando de alguns discos, alguns álbuns. Que eu lembrava de música e eu falava, cara, essa música tem elementos Cyberpunk. A minha ligação com Cyberpunk daí... tá mais dentro da música também. Daí eu comecei continuei estudando o tema, ouvindo esses álbuns como trilha sonora aí, mas depois eu vou falar pra ver o que vocês acham também, porque esses álbuns que eu vou citar, eles não estão na lista de conteúdo Cyberpunk,
Mas pra mim, tem elementos cyberpunk, daí eu vou querer saber o que vocês Fiquei acham. curioso aí, Olha, porque a saber. eu não sei se eu conheço alguma banda que tem alguma temática cyberpunk. Pode ser que eu conheça e nem saiba. tem. Então, Tem muito. Fiquem aí Tem sentados aí muito. que a gente vai se surpreender junto, beleza? muito, Exatamente, tem galera. Então, pessoal, vamos segurar aí, vamos segurar a emoção. A gente vai falar tudo isso no episódio. Então pessoal, já viu já, né? Então, já por aí você já tem uma noção do que tá vindo por aí. Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, a gente precisa falar, que diabos isso de cyberpunk? Da onde veio, de onde surgiu isso aí? Onde ele tal? vive, onde ele se esconde, Onde exatamente. o que ele come. Assim, primeiramente, assim, a gente precisa, antes de gente começar a falar sobre o cyberpunk em si, o gênero cyberpunk em si, a gente tem que falar de um cara que se chama Philip K. Dick, né? Que é um escritor que ele muito conceituado, porque ele escreveu vários contos de ficção científica ali nos anos 70, incluindo uma série que foi multipremiada, que é O Homem do Castelo Alto, que virou até adaptação para Amazon Prime e tudo mais, que é sensacional. E a partir dos estudos que o Philip K. Dick fez sobre os soldados na Segunda Guerra Mundial, principalmente do que trabalhavam no campo de concentração, deu ideia para ele criar os conceitos de androide que ele criou no livro que foi lançado em 1968, que foi o Android Sonha com Ovelhas Elétricas, né? Do Android Dream Electric Ship. Android Sonha com Ovelhas Elétricas, né? Exatamente. Foi esse aí que é um livro muito legal, porque ele deu o conceito, na verdade, que depois viria ser adaptado para o que o Glauco tá segurando aqui, que é o Blade Runner, né? Que, assim, ele não é totalmente o conceito original, oficial do Cyberpunk, assim, o livro, eu tô falando livro, não tô falando filme, mas ele deu toda a cara, toda a estética, assim, que seria do universo Cyberpunk, que principalmente sobre inteligências artificiais e do lance de uma sociedade distópica, futurista, onde a ideia é que, na verdade, assim, que a ficção científica tem aquela parada que a tecnologia evolui a ponto de melhorar a condição humana. O cyberpunk, assim, a ideia desse contexto distópico é que, na verdade, a tecnologia, ela tá mais quase uma opressora, assim, pro ser humano, entendeu? Então, a partir disso aí, veio a partir desse livro do Philip K. Dick, deu todo o conceito de vários artistas, assim, para escreverem os livros que foi lançado em 1980, na verdade, que veio 3 que são os verdadeiros, assim, idealizadores do conceito do cyberpunk, que é principalmente o escritor, né, tem o Bruce Sterling, o Walter John Williams e o William Gibson, principalmente o William Gibson, tá? Que esses três, eles faziam contos pegando essa estética de futuro distópico, desse negócio opressor e tal, e gerando os livros que viria dar toda a ideia do cyberpunk, incluindo o Neuromancer, tá? Então, assim, a partir dessa ideia, como eu falei, aqui eu só tô dando uma passada por cima, tá, galera, pessoal, das indicações, da onde veio, assim. E a ideia da estética cyberpunk é exatamente isso, que é a ideia de um futuro distópico, onde a tecnologia evoluiu a um ponto assim que se tornou algo extremamente necessário para a condição humana, porém, poucas pessoas têm acesso a ela, entendeu? É muito restrita a, tipo, mega corporações, tem muito laço de corrupção política, assim, muito parecido com o Brasil. Só familiar para vocês, amiguinhos espectadores. Só que não tem tecnologia, né? Acho que vamos colocar os pontos principais da ficção cyberpunk. Então vamos lá. A falta de interesse pela reprodução biológica, há uma possibilidade de mundos paralelos, ataque ao corpo, compra de próteses de implante que indicam um desejo de consumo e a grande crença americana de auto-se inventar-se. O cyberespaço é apresentado teologicamente. Há uma sátira ao capitalismo e à sociedade geral, mas como todo bom sci-fi, né? Há uma utilização extensiva dos meios de comunicação para divulgar essas obras. A questão do conceito humanidade opondo-se ao inumano. As multinacionais
substituem o governo, são atacadas por grupos, né? Um bom exemplo aí que a gente pode ter, né? Que é o Clube da Luta, né? Que tem uma cena lá liderado pelo personagem do Edward Norton, né? Que ele explode o prédio da Credit Card, né? Em Nova York. Sim. Acho que por aí dá para ter uma boa noção do que seria alguns conceitos centrais. Né? Peraí, Glauco. Diga. Clube da Luta, então, configura como Cyberpunk? Eu diria que na estética, sim. Nas ideias? Porque não existe aquela ideias, coisa sim. do futuro, né? Talvez a minha visão seja muito superficial do tema, mas... Que na verdade, assim, essa parada que, assim, normalmente os heróis, na verdade, não são heróis, eles são anti-heróis, né? Totalmente Porque eles anti-heróis. vivem nessa sociedade que, assim, eles vivem nessa sociedade onde eles são obrigados a seguir. Eles não necessariamente precisam seguir, tipo índole, se ser de boa índole, coisa assim do tipo, entendeu? Ser aquele arquétipo do herói. Às vezes é o cara que, mano, o cara é um hacker, alguma coisa assim, ele é um contraventor, entendeu? Sim. E aí tem muito esse lance pegando muito da ideia do punk, exatamente isso, que é o lance da luta contra o sistema. E no caso, o sistema... Desobediência civil. Exatamente. Desobediência civil. Caraca, pode crer. E também, incluindo também que sempre, o que me vem a ideia do Cyberpunk, sempre tem que ter aquele clima no ar, né? De filmes dos anos 40. Mas esse clima no ar, Glauco, ele já não é uma coisa trazida do cinema? Eu não li os livros que vocês citaram, mas a estética no ar me parece muito no cinema, né? Sim. Assim, mas isso norteou, né? Muito, né? Incorpora. Por exemplo, um filme que pode dizer muito bem isso é o próprio Blade Runner, né? Claro. Exatamente. Então, exatamente, eu entro nesse Blade ponto Runner é agora. a síntese disso. Porque o que acontece? Quando o Ridley Scott, lá em 82, lá nos anos 80, ele, cara, passou porque assim, teve aquela parada que o Ridley Scott ele não conseguiu adaptar o Duna, que era o projeto dele, ele queria adaptar o Duna, não deu certo, e aí ele precisava adaptar uma história que ele gostava muito, e aí ele falou com o Kadik, né, e comprou os direitos do Will Dream Electric Ship, tá ligado? Sim. Aí ele comprou os direitos e aí ele começou a fazer adaptação, só que ele não fez adaptação literal do livro. Se você pegar o livro é muito diferente ele tem a ideia, mas é diferente do filme. Mas o Blade Runner, o que acontece? O Ridley Scott, ele pegou essa ideia de transformar numa parada no ar, entendeu? Tipo, que é que o Glauco falou dos filmes no ar lá dos anos 30 e tal, que é aquele do... Pra quem não sabe, pessoal, o filme no ar é aqueles filmes tipo de mafioso, tipo de... É a cortininha, aquele filminho com a cortininha persiana batendo a sombra da cortininha no rosto do detetive. Ele estava apenas pensando, né? Tinha aquelas espadas. Que a ideia é tipo... Que é exatamente desse lance do lance do hardboard, né? Que eles chamam, né? Que é aqueles caras durão e tal, sempre... Isso. O Dick Tracy da vida, só que mais... só que ele pegou essa estética no ar e colocou com essa ideia futurista, entendeu? Dos caras ser caçador de... Eles, em vez de caçar, tipo, bandidos, ou tinha muitas coisas dos livros no ar, que eram os caras caçando nazistas ou coisa assim, eles caçando os androides, né? Que os androides, a estética do androide que é aquela parada. Que eles foram criados para ser para expandir a raça humana, né? E aí, só que o que acontece? Só que eles começam a criar consciência e dessa forma eles precisam criar, um grupo, né, que se chama Blade Runners, que são os caçadores desses androides que se rebelam com os humanos e tal. Os replicantes. E a partir os replicantes, exatamente. E a partir de todo esse contexto que o Ridley Scott deu com o visual do Blade Runner, principalmente inspirado pelos trabalhos estéticos do... Deixa eu pegar aqui o nome dele. O Sid Mead. Sid Mead, que é o cara que ele fazia muito concept arts, tipo, dessa ideia
futurista, deu tanto que ele fez concept de vários filmes, incluindo Star Trek, fez do Alien, Oitavo Passageiro, e ele fez também... é um artista incrível, né, cara? Tem uns livros com as artes dele que putz... Nossa, tem um museu lá com... Sim. Ele fez a capa, a famosa capa do Emerson Lake Palmer, o Salad... Isso. Então, e aí muito influenciado pelo visual do Sid Mead, assim, que deu toda a estética da que viria a ser a estética padrão do gênero cyberpunk, entendeu? Virou o termo, né? Virou o norte da parada, assim, sempre depois disso daí, antes e depois, né? Do Blade Runner. Sabe que é engraçado? O Fábio falou que o motivo dele, os motivos, né, que ele foi atrás para se especializar um pouco no tema. E o meu foi um pouco diferente, porque, assim, para saber o que não era cyberpunk, para ter uma definição, porque como é um subgênero, né, da ficção científica, então tinha muitas coisas que ficavam assim, eu achava, pô, isso é cyberpunk, mas, pô, não é. E aí você lendo com mais atenção algumas coisas, tudo, né, indo atrás, você consegue ver muito isso que o Luiz falou, que é um lance que separa isso, né, completamente da ficção científica, porque, por exemplo, essas utopias futuristas do Star Trek, por exemplo, né? O cyberpunk traz essa distopia, que é esse pessimismo, né? Esse negativismo, né? E toda a relação da tecnologia com o ser humano. Então, quando a gente pensa em cyberpunk e tal, e fica confuso por causa disso, porque não é só que a tecnologia deu errado, é isso, como o Luiz falou, né? Porque tem esses elementos que o Glauco também falou da relação da tecnologia com o ambiente, da relação do ser humano-máquina, né? Isso é muito explorado. Então, tem questões filosóficas, sociais, né? Que fala sobre a inteligência artificial ciente versus a inteligência biológica, né? E isso vai discutindo a fundo. Isso é muito... vocês falaram um negócio que é muito, muito, assim, porque é um questionamento do sistema atual que a gente vive. É um futuro desse sistema, mas totalmente distópico, mas que é realista, porque é algo que a gente já passa com isso, né? Exatamente. E tem um lance que é muito bacana nos filmes, que, assim, nos filmes, na literatura, e depois nos livros, né, que eles vão discutindo essa questão também, que é falar, o Estado virou uma mega corporação. Em algumas obras, o Estado ainda existe, mas ela virou extremamente burocrática, extremamente concentrada e fiscalizadora. E eu acho que os filmes... E repressora, vocês né? falaram... repressora, muito mais repressora do que porque já o Estado por si só é repressor. Mas né, cara? Exatamente, eu ia falar isso, cara. Então, assim, você explora isso do nível absurdo. No Juiz Dredd, principalmente, assim, uma dica... O filme primeiro do Stallone é uma bosta, mas o que fizeram atual é muito foda e dá essa sensação, cara. Esse do Slime não é que é uma bosta. Assim, cara. É ruim quando você pega o personagem. Mas eu não sei, eu tenho um apegozinho a esse filme. Eu lembro de eu alugando esse filme na locadora, pegando o VHS dele, sabe? Mas realmente, né? Quando você compara com o outro... Mas falando dessa relação o meu aprofundamento com Cyberpunk, ele é muito mais superficial do que o de vocês nesse sentido, né? Porque meu primeiro contato com a estrutura Cyberpunk não foi nem tanto para RPG, porque a gente já estava jogando até, inclusive, um jogo aí lá com o Breno, né? Que era dentro de uma estética Cyberpunk. Não, ali é Steampunk. Ali é outra brisa. Mas enfim. As vertentes. E aí, então, assim, pra mim, ali era muito superficial, mas o que mais me trouxe de cultura cyberpunk foi na música, tá ligado? Que legal. Porque quando eu tinha 12 para 13 anos, meu primeiro acesso foi Prodigy, né? O Prodigy trazia uma estética musical voltada pra coisa cyberpunk junto com a Atari Teenage Riot. Aquela coisa que é o que o Eric acabou de falar. Eles traçavam muito esse paralelo do Estado, né, e trazer a música, a tecnologia implícita à música, mas não dentro de uma estrutura linear, mas de uma coisa mais caótica, de uma coisa mais, tipo, realmente, eu acho que o Cyberpunk tem isso, né, que você falou agora, tipo, ele entende que tem um lado opressor, que na música tem um lado opressor também, que é o padrão, e eles vieram quebrando isso. Então é interessante quando vocês falam disso,
é que começa a puxar um monte de coisa, né? A gente sempre teve contato com a cultura cyberpunk. Se você assistiu, é o Demolidor, aquele filme do Sly com o Wesley Snipes. Não, isso que a gente tava falando. Tá. Não. Esse filme é maravilhoso. Sanduíche de rato. Demolition Man. Sanduíche de rato, 3 conchinhas. Esse filme é uma ótima pedida. Mas é uma estética cyberpunk que é o que você falou, que o Luiz trouxe na introdução, já vinha sendo explorada, né? E pra mim a relação sempre foi essa que o Eric falou. É sempre tipo a tecnologia usada pelo Estado para oprimir a margem social, mas existe uma tecnologia dentro da margem social que é burlada, né? Aquela coisa pirata, né? E sai quebrando. Aí eu fico pensando, né? Seríamos nós, assim, uma espécie de estrutura cyberpunk dentro do que a gente faz? Porque a gente tá usando a tecnologia para falar de umas coisas, né? Mas eu não baixo nada, Jones, tá? Eu não baixo nada. Isso daí que você fala foi influência mesmo, né? O cyberpunk nos anos 80, né? Com essa coisa do movimento punk, pós-punk, né, do rock mesmo em geral, né, ela influenciou essa estética. Também tinha um conceito da MTV na época também, sim, né, esses conceitos. Cara, se você vir me falar que a MTV é cyberpunk, você vai explodir a minha cabeça agora. Não, mas isso assim, eu digo no conceito do consumo pop da época, né, que era muito voltado, porque tinha a ideia do MacBook, Macintosh, essas coisas, né? E a influência tanto dessas músicas e também dos quadrinhos, né? Também, né? E isso aí cai, né? Nos quadrinhos tanto americanos e também como japoneses também. Né? Eu acho que quem disseminou muito isso de forma muito clara, aí podemos citar o Akira já, né? Acho que o Akira traz isso de uma forma majestosa, né? Temos assim, aqui, né? O Glauco, ele é o maior colecionador de cyberpunk de São Paulo. Ele tem todos os livros. E não só isso. Esse também é essencial. Blame. Pra quem não... Daqui. Pra quem tem que falar pro pessoal que tá aqui, que tá nos ouvindo aí. Ghost in the Shell também, né? Mas isso a gente fala mais pra frente. Você tem o Blame aí também? Eu tenho o Blame. O Blame. O Blame é muito. O Blame é maravilhoso. Então, pessoal, agora só voltando aqui, porque assim, a gente já começou já ir para outras vertentes. Mas, na verdade, assim, a gente tá empolgado, cara. Mas eu acho que assim... Puxa o freio desses meninos, Luiz. Puxa o freio desses meninos. Uma coisa mais que o Eric falou exatamente dele, ele dá todo esse contexto filosófico, também é uma coisa muito forte no universo cyberpunk, exatamente por causa desse lance, que é a relação do ser biológico com a máquina, que a partir do momento que o ser humano começa a se complementar com máquina, né, com partes mecânicas, tecnológicas, aonde entra o conceito tipo assim, é o humano deixando de ser humano e virando máquina. Até que ponto é humano? Ou o estágio acima do humano, entendeu? Já é a evolução do ser humano. E tem alguns pensamentos. E tem a contra... Calma aí, tem a outra parte que é dos androids, que é aquela parada, que tipo, os androids, eles tendo consciência de a partir do momento, tipo, eles estão deixando de ser máquina pra virar humano, então tem essa dicotomia muito foda Isso, quando bem explorado, vira um tema muito da hora, assim, né? Geram materiais, essa coisa muito boa. O que eu entendo, não sei se... Vocês podem me corrigir, né? Porque eu tô meio que, tipo, posso estar um pouco enganado. Mas quando a gente faz essa relação dos robôs, eles criando consciência, é aquela famosa relação, né? Da escravidão, né? É tipo você ter... Porque eles são criados para benefício próprio do ser humano, até então. E eles começam a ter a noção, né? Dessa relação de, tipo, eu tenho consciência, né? Eu sou uma vida, né? E até onde é uma vida. Isso é uma discussão, inclusive, no Estado, né? A gente tem várias discussões dentro disso. Bom. Até que ponto a tecnologia deixa de ser uma vida ou é uma vida. É muito bizarro isso, né? Sim. O que resume bem essa ideia filosófica é o final do Blade Runner. Aquilo lá é uma aula de filosofia, né? O Android diz pro DK é algo assim que, para você se pensar, né? E esses conceitos de filosofia, né, no cyberpunk vem muito do Baudrillard, tem muita coisa dele, né, de teorias,
cara, é infinito. Esse é um tema bem extenso, infinito pra caramba, né? É por isso que o episódio de hoje, gente, não sei se vocês olharam aí já no relógio, mas ele vai ter 3 horas e meia, tá? E a gente vai falar bastante. Esperamos que não. A gente só sai daqui quando a gente abordar todos os 93 pontos da pauta que a gente fez hoje, tá? Não se preocupe. Mas assim, voltando assim, né, que tem a ideia do Baudrillard, tem também do McLuhan também, que desse conceito de comunicação, né, da cidade-aldeia, né, o conceito de cidade-aldeia, da indústria cultural. Tem o Walter Benjamin também, que cai muito nesse ponto, né, de questionamento. E muitos desses autores, né, como o Gibson, o Philip K. Dick, esses mais recentes, né, eles pegam essa questão mesmo, né, e colocam em prática na parte mais ficcional, né, do que seria a sociedade nesse ambiente, né, o exagero excessivo da tecnologia, né, e o consumo excessivo, né. Então essa é a questão de crítica mais agressiva que tem esse conceito de cyberpunk. E é justamente isso, né? E nessa parte filosófica, até assim, puxando, que é uma coisa interessante, cai até na parte do Foucault, da noção de panóptico. É a coisa mais presente, cara. Panóptico outro cara também que trabalha muito bem isso, né? Os integrados e apocalípticos do Humberto Eco, né? Ele questiona, né? Qual é o papel da tecnologia e qual é o papel das pessoas que odeiam a tecnologia, né? Exatamente, mas assim, assim, a gente tá indo pra um lado muito filosófico, galera. Calma aí, segura esse troféu cabeção aí, gente. Vocês são cara, calma aí, galera. Vocês, é que assim, pessoal, a gente tem que focar. A gente tem que focar que é o seguinte, pra conversar essas coisas. A gente tá fazendo aqui, pra quem nunca entendeu de Cyberpunk, sim. Os caras tão em Foucault, velho. Ô, Luiz, me ajuda aqui, velho. Caralho, velho. Porra. Mano. Os caras não tem... Ó, velho. Você deixou... Esses caras inteligentes aqui não, velho. Nada a ver. Você botou o dedo no vespeiro, cara. Vocês deixaram a molecada sonhar, cara. Vocês deixaram a molecada sonhar, mano. Não, tá dando tela azul em geral aí, ó. Meu, bota certeza que já nossa taxa de ouvida já caiu aqui pra 90%. Gente, volta, vai ter o Harrison Ford daqui a pouco. Volta! Pelo amor de Deus. Boa, Glauquinho. Resumindo. O mote principal do Cyberpunk é high-tech, low-life, né? Alta tecnologia, vida degradante. Baixa. Por quê? Meu irmão, matou. Exatamente. Por quê? Porque a tecnologia nesse ambiente, nesse universo, ela não é democrática. Ela é elitista. Sim. O povão não tem acesso a essa tecnologia. Então, acaba cada vez mais tendo a disparidade social, a desigualdade. Exatamente. E esse povo acaba cada vez mais tendo a vida degradada. Quanto maior a tecnologia, maior a degradação das massas, né? Não só da massa, porque do ambiente, não é algo democrático. Do ambiente, etc. Condições mínimas de vida, entendeu? Exatamente. Porque é só a elite que vai ter acesso a essas altas tecnologias. Então, a gente... dando um exemplo que o Fábio deu aí, um filme até que recente, ele não, assim, apesar dele não entrar nas listas dos grandes filmes, eu particularmente eu gosto muito dele, que tem toda uma estética que é disso, da diferença de classes, de acesso à tecnologia e qualidade humana, é o Elysium. Eu sei também. O Elysium. O Elysium. O Elysium, eu pensei que você ia falar da Alita, mas vai. O Wagner não. Não, a Alita também. Sim, total. Mas o Elysium tem essa parada que, tipo assim, que o pessoal que tem acesso à elite, ela vive nesse no Elysium tal, que ela fica isolada, que é um planeta artificial que fica fora da atmosfera da Terra. E lá eles têm o melhor tipo de qualidade de vida. Tipo assim, as pessoas não adoecem mais, as pessoas, tipo, eles têm o melhor sistema de tecnologia. Enquanto
Tem aquela lance da parada que, tipo assim, a pessoa tá vivendo a pior degradação humana, assim. Parece quem mora nos jardins, né? Nos jardins parece todo mundo. Em tempos de pandemia, né? Tempos de pandemia. Exatamente, cara. Fez um. Mano, matou a pau, exatamente isso. A gente tá vivendo, assim. Exatamente, ele é uma visão pessimista do futuro, mas assim. É uma visão pessimista, mas eu acredito que não é uma visão pessimista, é uma visão muito realista. Porque se você começa a estudar esse lance tipo de. Cara, até de própria antropologia e tudo mais, você vai saber que vai ter isso. É inevitável, cara. A gente vive numa sociedade desigual. É isso, tá ligado? É exatamente isso, porque tem algumas obras até que abordam o termo cyberpunk, ou seja, a relação da sociedade com tecnologia, as desigualdades que o Fábio falou que só aumentam. É o que a gente vive hoje, só que numa escala muito mais profunda. E no porque futuro, nada mais, nada menos, a ficção científica é sempre o retrato da sociedade. Exato. Né? E não é que a tecnologia, a análise, quando fala pessimismo, não é que a tecnologia é integralmente negativa para o ser humano, ou a vilã. Não é isso. É que ela é excludente. A tecnologia é excludente. Ela só funciona para alguns, perfeito. Tanto é que e não quando precisa ir muito longe, né? Você vê alguns implantes, algumas coisas assim nesses filmes, os implantes cibernéticos ou cognitivos, os ruins, os que ficam para a população que consegue no mercado negro. Sim, total. O exemplo disso, se você quiser levar para nossa realidade de agora, não vou falar o nome certo, mas a pandemia, né? Que, porra, agora nas aulas, vários alunos, tudo bem, a gente faz aula remota. Tá, exatamente. E aquele cara lá que não tem condição de ter internet? Às vezes não tem um 4G, tá ligado? Não tem um 4G, não tem um celular, mano. Entendeu? E aí, essa galera que não tem tablet, não sei o quê, não tem como acessar a internet, como é que fica? Sabe? Aí, graças por conta da pandemia, isso daí avançou mais, né? Essa disparidade mesmo, né? Mas é um estudo que fazem principalmente quando a gente fala muito de saúde também, desse lance dos órgãos artificiais, né? Que tem esse estudo, eu acho que os Estados Unidos estava despontando nisso, tem uma treta comercial aí. Mas lembra que tem um filme que retrata muito bem o que seria isso na mão só do Estado, que é aquele filme que tem acho que é o Jude Law. É o Rappleman, o nome desse filme. Esse Rappleman, cara, exatamente, ele é uma crítica totalmente, assim, é uma crítica perfeita ao sistema de saúde, principalmente americano, desse lance que a gente viu muito na nossa pandemia, que como é que as pessoas passam por lá, porque teve que, se eles precisarem usar o sistema de saúde de lá, eles estão fodidos, porque eles vão pagar vão passar o resto da vida deles pagando tratamento, e é exatamente isso, que eles, assim, cria esse lance da tecnologia, empresas criam tecnologias para desenvolver órgãos artificiais, que a pessoa pode viver pro resto da vida, ela pode só trocando os órgãos, que for falhando, a pessoa vai trocando e vai vivendo eternamente. Só que é muito caro, é extremamente caro, entendeu? E aqui acontece, a história do Rappleman é que assim, beleza, eles falam pra empresa, não, a gente dá acesso a todo mundo a essa tecnologia. Sim. Mas se você não quiser pagar, não, a gente faz a prestação aí, você vai pagando, tipo como se fosse uma hipoteca. O cara, ele compra um órgão, é como se fosse uma hipoteca, ele tem que ficar pagando pro resto da vida aquele órgão. A partir do momento que ele para de pagar, eles contratam, tem esses caras que são contratados da empresa que vão lá pra literalmente retirar o órgão da pessoa. Aí eles falam, mano, não quer saber se... mas a pessoa, mas se você tirar, eu vou morrer. Dane-se, filho, isso aqui não é propriedade sua, é propriedade da empresa. Você deixou de pagar, isso aqui é nosso de volta, cara. Aí eu vou dizer uma coisa, uma última pergunta aí. Última não, né? Uma pergunta pontual. Até que ponto que a tecnologia se torna o cyberpunk? A gente fala do cyberpunk, estética é onde a tecnologia, mesmo que contra a margem social, ela também se torna uma ferramenta contra o Estado, né? Teoricamente. Sim. Então, aonde há essa ruptura? Porque a gente está falando até agora do Estado maior utilizando, né? Ela contra as pessoas ali, entre aspas. Mas aonde ela tem a ruptura? Cara, assim, eu acho que o cyberhacking, né? Os grupos anônimos, os grupos de hacker. Por exemplo, na ficção, a gente tem a série mais recente, o Mr. Robot, que é um grande exemplo disso, né?
que são ativistas cibernéticos, né? Usando os instrumentos de hacker para fins diversos, inclusive a favor das minorias. Né? É claro que tem todo tipo, né? Inclusive tem os mercenários dentro desse aproveitando isso que o Fábio tava falando, cara, quer ver um exemplo muito prático disso, do que exatamente que a mesma coisa que ele tá falando, só que de um jeito que a gente usa diariamente, assim, que funcionaria perfeitamente assim. Qual o momento que a gente começou a usar a tecnologia a nosso favor? Cara, foi uma coisa que foi quando é simplesmente os torrent. É simplesmente a gente tá quebrando completamente. Você fala por você aí. Toda a cadeia de produção midiática, porque, cara, a gente tá pegando diretamente assim, tá passando de um pro outro, sem precisar pagar direitos autorais nem nada do tipo, entendeu? Tipo assim, a gente não tá obrigado, assim, a gente não tem... Tinha aquele lance que você queria ver um filme, você pagava pra ver o filme. Você era obrigado a ter que, ou, tipo, ir no cinema, ou você ter que comprar o DVD, ou coisa assim. A partir do momento que, assim, que começou... Aí a galera começou a inflacionar, ficou extremamente inacessível esses bens de consumo, o torrent veio pra exatamente... Foi usada a tecnologia pra quebrar isso contra o sistema. Foi como o Glauco falou no episódio anterior, né? Os meios democráticos. Né? Meios democráticos. Mas isso daí, né? essa história, Luiz, acho que dá muito pra ficar bem focada na história do MP3, né? Exatamente. É a mesma relação, né? É a mesma relação. Eu não tinha dinheiro pra comprar um CD. Mas... Ficou acessível pra todo mundo. E assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar, que eu acho que é necessário, a gente tem que falar, assim, a gente deu o exemplo do Blade Runner, que deu todo a estética visual do que seria o Cyberpunk e tal. Mas tem uma parada obrigatória, né, Luiz? Que é exatamente, que a gente falou, a gente passou por cima, mas eu acho que deu, que foi realmente aquilo ali. Se você puder falar, tipo, aquilo é Cyberpunk, é um Neuromancer, sabe? Se você pegar o Neuromancer... Pra quem tá ouvindo, o Glauco tá mostrando, né? Depois mostrando... Ele tá mostrando ele dá todo o arquétipo desse universo, né? Desse lance, tipo, o personagem, ele ser um anti-herói, porque ele é um hacker, né? Ele tá aquele negócio que ele para de... Tem aquele lance que ele para de hackear porque ele fica inoperante, né? Ele começa... o sistema pra ele se conectar na internet, ele não tem mais, o implante dele danificou, e aí ele vive naquela margem, naquela sociedade e tal, e até o momento que ele é obrigado a ter que voltar de novo à ação, assim, ativa. E tem todo o lance, porque assim, dá toda aquela parada que assim, tem as pessoas vivendo tipo, com alto nível de tecnologia, do mais o melhor, e ele vivendo naquele tipo submundo, que a galera, tipo, são gangues. Deu até o conceito do samurai urbano, veio dali, né? E outra coisa também que deu foi o acesso a esse lance de você entrar no sistema, que é você se conectar diretamente na internet e você entrar no sistema da internet, que deu o nome Matrix, entendeu? O Matrix, o filme Matrix, foi diretamente tirado disso aí. Foi do Neuromancer, entendeu? Porque toda vez que, quando eles entram no acesso a esse mundo virtual, esse cybermundo desse livro, desse romance, se chama Matrix. Então é a mesma coisa, que tipo, literalmente tipo, ele pluga o negócio na cabeça e entra nesse mundo, e a consciência dele... Eu não sabia, eu não manjava, a consciência dele vai pra essa realidade virtual, e aí, tipo, o que deu toda a ideia, assim, que foi a ideia principal do Matrix, né? Que é o filme, a trilogia Matrix e tal. E então só isso também, porque o Matrix ele tem também esse lance. E o legal do Matrix também é que ele entra também nessa muita parada de filosofia e tal, principalmente o primeiro Matrix, os outros ignoram. Mas o primeiro Matrix tem muito. Tem outros? Menos a animação. A animação era. O Matrix Mas aí a gente tá entrando em spin-offs e tal. Mas eu falo do principal mesmo, assim, o primeiro, sim, cara, ele tem toda essa parada, essa estética. Porque só que a diferença é que é aquela parada, que você, tipo, normalmente nos romances de Cyberpunk, é tipo assim, o cara, ele vive numa sociedade, tipo, ele vive numa realidade bosta, e ele entra nessa internet, né, nessa Matrix, pra estar numa realidade melhor.
E o Matrix, ele subverte, porque ele já tá nessa realidade e depois ele vai pra realidade bosta. Entendeu? Tipo, é quando literalmente ele se desconecta e tal. E eu acho que isso é muito foda também. E uma das outras coisas também que influenciou muito no universo do Matrix, também que foi o Ghost in the Shell, né, cara? Que também tem a mesma parada, só que do Ghost in the Shell tem lance que é tipo, que são androids e tal, que eles precisam... É um grupo, né, de policiais que caçam androids também, tipo, muito parecido com o Cyberpunk e tal, mas no caso aí é uma força policial para isso, né? E também eles o tempo todo eles se conectam, né, com os plugs, e aí a partir... Não, eles não se conectam só no sistema, eles se conectam também com outras máquinas e tal. Sim. É muito foda isso aí. O que leva a questão que você levantou... a inteligência artificial. Que leva a questão que você levantou mais cedo da pseudo-imortalidade, assim, né? De até onde cada personagem vira humano, né? Como é o personagem principal e etc, né? Até onde vai a sua humanidade, vamos dizer assim. E o Neuromancer foi tão, assim, importante, não foi só para os filmes, né? Porque os filmes nem se fala, né? Beberam, mas para os outros livros posteriores e principalmente para os livros de RPG que surgiram depois, né? Que a gente vai falar depois, mas foram muito influenciados, né? Eu lembro que a questão que você falou do samurai urbano, que é o Shadowrun usa, e tinha um termo também que os hackers em Neuromancer eram chamados de cowboys, né? Exatamente. Ele deu todo tipo... ele deu todo tipo um linguajar também, né? Exato. E por muito tempo foi usado pelos hackers, assim, eles eram... A galera que era ficcionada em tecnologia na época utilizava muito os termos que foram criados no livro, tipo, na vida real mesmo, assim, tipo, esse negócio das pessoas, por exemplo, esse lance das pessoas criar nicknames é muito daí, saca? Caraca, tipo, nickname é uma palavra tão anos 90 pra mim, é tão bate-papo UOL, quando eu ouço essa palavra. Nada, fio, nada. Vai, não foi, cara. Segue. Me veio muito flashback agora aqui, vaporidade, né, aquela coisa, enfim. E tinha uma questão do Neuromancer também que acho que já tinha em outras obras, mas eles retrataram muito bem, que foi esses lances também de neurotoxinas, né? De alucinógenos, tinha umas coisas assim, né? Exatamente. Nossa, super usado. Uma coisa... também, essa estética. Sim, total. Ele pega muito pros videogames e tal. É que assim, e entra também o lance também igual que o Thiago falou do lance da imortalidade. Porque se o cara vive nesse mundo virtual, tecnicamente ele é imortal lá, entendeu? Só que assim, aí entra aquela parada assim que, tipo, as pessoas, elas deixam de viver a vida, tipo, carnal delas pra ficar só na vida virtual. Porque ali ela se torna o avatar, né? E ali ela tem todo... Tem todo o conceito. Assim, dentro disso, assim, rapidamente, tem um filme bem... que é até meio tosco, mas ele mostra exatamente isso, aquele Gamers, tá ligado? Sim. Sim, o Gamer. O Gamer agora, é isso. Eu vou dar um exemplo atual, bem atual, né, do ano passado. Ou talvez desse ano ainda, não sei se foi no começo do ano. Que é a série Upload. Sim. A série Upload. Tem uma outra série de 2 anos atrás também, que a ideia é ótima, mas a execução da série é meio ruim, que é Altered Carbon. Que mas a primeira temporada representam, que são discos que representam a sua vida. A ideia é muito boa. A ideia é boa, a série infelizmente não executou isso muito bem, mas o Upload é muito mais competente nessa proposta. E ela bebeu demais, né, no Blade Runner, assim, é impressionante. Olha, também lembra um outro filme que mostra bem isso, essa ideia, né? Tem aquele Os Substitutos, né? Sim, eu ia falar dele. Eles. Que é fantástico também. Que é exatamente que as pessoas, elas compram um avatar, tipo, de uma cópia, tipo, perfeita dela, né? Tipo, que não envelhece nunca, tá sempre novo e tal, e vive só com esse avatar, a pessoa fica, tipo, na casa, e aí que tá, entra muito nessa parada que a gente tá vivendo agora, gente. A gente fazendo esse paralelo, cara, se você parar pra ver, tipo, assim, dá pra fazer um paralelo assim, não sei se eu tô forçando a barra ou não, mas dá pra fazer um paralelo, tipo, com o lance que tá acontecendo agora dos usos do home office, tá ligado? Tipo, que a pessoa, ela não sai mais de casa, ela faz tudo remotamente. É que ali eles fazem o quê? Tipo, essa versão remota é um corpo, tipo,
artificial que vai trabalhar para você por fora. Então, o que a gente tá vivendo é mais ou menos isso, assim, tipo, existe uma forma remota que a gente tá trabalhando tecnicamente, a gente tá trabalhando, a gente não tá saindo de casa para nada, tá ligado? Tipo, gente... Mas é tão engraçado tudo isso que a gente tá falando. Eu vou falar um bagulho, vocês vão me xingar pra cacete. Ah, certeza que eu vou te dar, certeza. Fresno, né? Fala logo de Fresno, vai, fala de Fresno. Não, cara, respeita o Fresno. Mas a gente tá falando de toda essa questão, que é sempre se tratando de uma revolução, né? Até aí. E dá pra traçar até um paralelo com a revolução industrial, né? Que ela foi muito dessa automatização. Ah, não, mas tem a variação, né? Que é o steampunk. O steampunk é a relação do... digamos assim, uma equivalência do cyberpunk, só que outra perspectiva na Revolução futuro. Industrial. É outra forma de futuro, é um futuro alternativo, né? Uma estética vitoriana, né? Exatamente. Que é o lance também da tecnologia, mas a tecnologia é tipo assim, que a gente tá falando no Cyberpunk, tem o lance da tecnologia que a gente tá falando digital. de coisa cibernética, exatamente. Isso, digital. Cibernética, digital. O steampunk já vai... é a tecnologia do vapor, tudo no vapor, é fumacinha pra caralho. A gente não ia chegar em 2002, meu irmão, porque ia ser tanta poluição nessa porra. Mas é o que me faz enxergar que essa dita revolução que tá rolando, né? Então, até com a questão do mundo cibernético, talvez beire algum ponto aí, velho. Não sei se vai ter uma ruptura e falar assim, porra, ali foi a revolução cibernética, assim. Talvez quando saiu o primeiro Android aí, tá ligado? Assim, aconteceu essa porra. É a revolução 4.1, né? Como o pessoal dizem, né? Entendeu? Eu acho que a tecnologia tipo de inteligência artificial, eu acho que não vai ser uma parada assim, tipo, não vai ter um corpo. Eu acho que vai ser uma parada que, pra mim, assim, ao meu ver, vai ser, tipo, é o que tá acontecendo hoje com a internet, tá ligado? Esse lance, tipo, de você... Cara, às vezes a gente tá pensando uma coisa e aparece aqui pra gente, você quer comprar tal coisa, tá ligado? O mote atual, digamos assim, os nossos androides inimigos hoje são os algoritmos. Sim. Eu tento ver por esse lado, assim, eu acredito que não vai ser. A gente, assim, seria muito mais legal, não tenha dúvida, que se tivesse um androide mesmo, tipo humanoide, que ia ser muito mais forte. Não, ia ser muito mais legal, hein, que o nosso querido Schwarzenegger já mostrou pra gente que o barato era louco, né, se tivesse rolado ali. Mas... eu acho que vai ser muito assim, cara. Vai ser uma coisa muito, tipo... Vai ser, tipo, essas Alexas da vida, assim, saca? Essas paradas de você... Tu falou agora, ativou umas 50 Alexas agora na Pra mim, eu acho que vai ser muito relacionado a isso, assim, cara. Eu acredito que ela vai estar muito mais, tipo assim... É uma coisa que a gente não vai ver acontecer, tá ligado? Sim. Mas quando a gente vê, ela tá ali, tá ligado? Ela tá o tempo todo ali, mas é porque a gente tá vendo dia por dia, né? Então, a gente não é uma coisa... Como são aqueles robôs da Boston Dynamics, né? Que a gente só vê quando tá pronto alguns vídeos, né? Que é tipo os caras derrubando o robô. Não faz isso, galera. Porra, você tá de sacanagem, né? É muito louco. Mas, tipo, é muito interessante, né? Porque a gente só vê o bagulho pronto ali, mas já é um começo, talvez um flerte com isso, né? Com toda essa tecnologia futurista e etc. Muito louco que esses dias até uma experiência pessoal, assim, né? Aqui em casa. Aí, tipo, tem aquele robozinho, eu vi uma tipo, a vizinha usando aquele robozinho de limpar chão, tá ligado? Robô Roberto. Isso, sabe, que ele parece ele é uma bolinha, você põe no chão, ela tava limpando aqui o corredor. Ela soltou aqui no corredor aqui e deixou, assim, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, falei, mano, ela tá só olhando o bagulho, tipo, limpar. Aí sabe o que eu lembrei? Do All-We. Lembra do All-We, o desenho da Disney? Sim, olhei isso mesmo. O All-We que tem aquela cena que os caras estão em esteiras, quando eles começam, eles voltam a andar. É muito simbólico isso, né? Porque a gente cria essa dependência, né? O All-We, ele critica bem esse lado, né? Do consumo excessivo, do consumo, e deixar a tecnologia fazer tudo ao seu favor. Já emendo, né? na pergunta, configura Cyberpunk ali, vocês, amiguinhos que manjam mais? Eu acho que ele tem elementos. Ele tem elementos, mas eu acho que ele não... Ele tem esse lance do futuro distópico e tal, mas é que assim... Cara, eu acho que
Eu acho que sim, eu acho que o Cyberpunk ele entra. Né? Só que ele é uma. É porque, assim, ele tem um lance que é tipo um futuro distópico e é tipo uma mega empresa que, tipo, meio que comprou o mundo praticamente, que é aquela. Super empresa, né? Tem essa distopia, né? Sim. Aí o que me leva a outra pergunta, então, já pra jogar na mesa, pro surfando aí, aproveitando que a gente tá na onda. Já que o Wall-E, ele ainda tem esses tons de cinza de saber se é ou não Cyberpunk, me dê um exemplo aí de um filme. Eu sei que a gente já falou de Matrix, né? Mas fala outro filme aí que tem essa cara cyberpunk, assim, que a gente não espera. Esse filme é cyberpunk? Posso falar um que eu acho? Uma coisa que acho que foi o Joe, ele falou sobre, ou o Luiz, sobre Android evoluir a inteligência artificial a um nível que eles começam a questionar e ver, né, o homem, a inteligência biológica e a inteligência artificial, e é posto num modo que os androides em si não só escravizam, que foi o termo que vocês usaram, mas começam a exterminar a população, que é o Exterminador do Futuro. Para mim tem muito disso, assim. Exterminador do Futuro, inclusive, tá na lista das obras cyberpunk. Porque, assim, é que apesar dele, tipo, ele não ser totalmente ambientado no universo cyberpunk, porque tem aquela parada que ele volta pro passado, né? Tipo, só os momentos que ele tá no futuro, aquilo sim é estética cyberpunk total, né? Mas quando ele volta pro passado, aí já vira uma outra parada que a galera até, tipo, na época até começou a titular de Techno-Noir. E esse gênero Techno-Noir, eles deram esse nome por causa que, assim, ele tinha esses elementos do noir, né? Do cara, tipo, porque é aquele lance do cara que tá tipo, o tempo todo sendo caçado e coisa assim do tipo. E também tem. E esse nome, cara, é legal porque é uma referência ao. Quando. A primeira vez que o Exterminador encontra a Sarah Connor, ela tá numa balada e o nome dessa balada é Techno Noir, tá ligado? Ai, que da hora. Que legal. Que da hora. Caraca, e o futuro do cyberpunk desse filme, assim, os momentos em que ele aparece no primeiro e no segundo filme, né? Eles são mais sujos, vamos dizer assim, do que o que veio depois, né, dos outros. Total. Porque aquele Salvation, que acho que é 2008, 2009, que se passa, teoricamente, no futuro que deu Shabu lá, que é com o Christian Bale, Christian né? Bale, né? E não mostra, lógico, a sujeira, mas não é tão latente quanto no Cara, você sabe Exato. um filme que mostra coisa puramente suja desse futuro distópico, cyberpunk? E o Eric vai concordar? O Dragão do Futuro, cara, com Van Damme. Nossa, é muito, sim, muito. Cara, esse filme é muito subestimado, muito subestimado. Demais, cara. Tem tudo. Se eu não me engano, o Cyborg, Dragão do Futuro, se eu não me engano, o roteiro dele foi feito pra ser pensado numa possível continuação do Blade Runner, sabia? Caramba, mano. Ele foi feito pra ser, tipo assim, só que os caras falaram, não, pelo amor de Deus, cara, não Porra, gente, pera aí, mas já que a gente tá falando disso, a gente pode citar também o Vingador do Futuro, né, velho, com o Schwarzenegger. Sim. Total Recall? Sim, o Total Recall? Nossa, Felipe sensacional. Nossa, ali é cyberpunk na veia, né? A galera tá em Marte, mano. Só que assim, é que também é adaptação também de uma obra do K. Dick, que é o mesmo cara que escreveu o Blade Runner, né? Que, aliás, Caralho, que foda, aliás, o nome é tipo assim, você tá ligado que o Blade Runner, o nome Blade Runner, o Ridley Scott só comprou porque ele achava mais bonito do que o nome, tipo, Android sonha com ovelhas elétricas, tá ligado? Sim, tô ligado. Tipo, não tem nada a ver a ideia de um com o outro. É sério, não tô zoando. Sim. É que a gente fala Blade Runner, mas é que assim, mas quem escreveu o Vingador do Futuro foi o Philip K. Dick, né? É um dos contos dele. Aliás, ele escreveu também. Que foda. Um dos contos dele também escreveu The Origin of Minority Report, tá ligado? Massa. Total. Pode querer. E também tem aquela série, a série que tem até na Amazon Prime, né, dele, né? Que é o Sonhos Elétricos, né? Sonhos Elétricos. Não, acho que o que tem na Amazon Prime dele é o Homem do Castelo Alto. Não, tem um outro, que é só de contos dele. Não, esse eu não sabia. Confere. Também não sabia, vou procurar.
Pô, massa. Então, mas assim, tem aquela parada, né, que exatamente, tipo, tem vários filmes assim que a gente... Às vezes a gente não dá como uma ideia de que é Cyberpunk. Aliás, o Vingador do Futuro tem duas versões. Tem a versão do Schwarzenegger, que é essa em Marte, e tem a versão, o remake, que é com o Colin Farrell lá. Porcaria. Muito não ruim, vi, não cara. gostei. Não vi, não gostei. Nossa, cara. Pode eu me julgar aí, comecei galera. bem desistir. Eu comecei bem a desistir, cara. Não, e olha que eu Então, gosto. mas eu gosto esse, de ver- mas por eu incrível que gosto de ver pareça, filme mas ruim. por incrível que pareça, esse é a adaptação mais fiel ao conto do Kadik. Ah, é? Aquela parada que ele não se passa em Marte, ele se passa na Terra. E tem aquele lance da parada do elevador de descer tipo do Polo Norte pro Polo Sul, tá ligado? Atravessar o planeta inteiro, tal. Tem isso aí, cara, é muito foda. Assim, o filme foi muito mal elaborado, ruim pra caralho, história ridícula, mas é a coisa mais fiel ao conto original, tá ligado? Sim. Parece. Cara, que putz, grila, esse eu acho que esse daí encaixa, preenche todas as caixinhas, assim, do que é Cyberpunk, assim, na minha visão, é o Robocop, né, cara? Ah, E cara, também, sabe? o Overhover, Cara, ele consegue tem usar todos os o elementos que sarcasmo, né? Tem todos os elementos que a gente citou. Todos os elementos que a gente Exatamente. citou. O Robocop Todos, é né? um clássico do... É um clássico, e a forma como o Overhover ele dirige, ele faz muito bem feito, porque tanto é que, assim, ele imprime um sarcasmo na história, assim, que é vital para a continuidade da série, do filme, para você entender melhor e entender aquela sociedade, né? E ele mostra aquela sociedade de formas muito sutis, seja uma TV passando ali no fundo, o cara fala, I pay $1 for that, ou alguma coisa do tipo, né? E a falta desse sarcasmo veio no remake, né, do nosso querido Padilha, que não foi tão competente nisso, né? Não tem essa sutileza, né? Essa sagacidade que o Paul Verhoeven teve, né? Do Padilha, o Padilha ele é interessante porque ele critica de uma forma bem sucinta. Ele é mais direto. A indústria armamentista. A indústria bélica, né? Então, mas eu vou fazer jus ao Eric aí, porque da última vez que a gente conversou em off desse filme, eu falei que tinha achado uma bosta. Robocop? Falou, peraí que eu vou quicar agora o Jones. Gente, remake, pode se despedir aí. Não, remake. Não, do Padilha ele tá falando. Do Padilha, então mas passou, é porque, pode né, continuar. era o Padilha e tal. Aí eu falei, aí o Eric comentou e falou, mano, reassiste, mas reassiste com essa visão. E realmente, assim, é um outro rolê. Você reassistiu o bagulho, é outro rolê. E o Robocop que o Thiago falou, assim, como a gente falou, tem todos os elementos que a gente citou, né? De uma estética, de uma narrativa, seja do arquétipo do Cyberpunk. E ele tem uma... Se você quer... Ali, se você falar que não é uma crítica ao capitalismo, a panóptica, a noção de panóptica, a noção de controle da polícia, de mega corporação, cara, então não sei o que é mais, assim, sabe? Total. Big Brother, né? O Grande Irmão também. Galera, eu queria perguntar pra vocês sobre a série Westworld, porque quando eu tava estudando o Cyberpunk, eu pensei, ué, Westworld é Cyberpunk, né? Tem tudo a ver, a série, né, da HBO. Mas daí eu fui ver também que a série, ela é baseada num filme, né? Sim. Que também é Aham. chamado Westworld. Só que o filme é de 73, né? O filme é de 73 e o conceito do filme ele é muito mais raso do que da série, porque o filme ele conta a história do cara de preto, que é um dos robôs lá que deu treta no parque. O Westworld ele aborda, tem muitos outros parques e eles vão para um outro caminho, né? É uma série que eu acho a primeira temporada genial, a segunda e a terceira né? Mas ainda assim eu recomendo. Mas É o melhor. Qual que é o seu parâmetro? Que nota você dá? E aquela. Mas tem aquele lance, né, do Android ali, no caso. Tem toda essa coisa, né? Tem, É sim. porque eles não Começar mostram a ter muito a consciência, sociedade. né? Na terceira temporada eles saem do parque, né? Desculpem o spoiler. Não é tão agressivo esse spoiler, mas eles saem do parque e mostram um pouco da civilização desse mundo futurista, mas eles
eles não vão tão... Acho que eles poderiam ter ido, eles não foram tão além nessa questão. Talvez na 4ª temporada virou uma série Nicolas Cage, que é aquela coisa. Começou bem, o resto tá ruim, mas você sempre vai dar mais uma chance, tá ligado? Então, mas assim, que o Westworld, na verdade, ele entra como pré-cyberpunk. Ele foi um dos conceitos... A ideia dele foi um dos conceitos que gerou os elementos do universo cyberpunk. Assim como o Android Sonha com ovelhas elétricas e tal. Outro filme também que deu também o conceito também do cyberpunk, além do Westworld, foi aquele... o Tron mesmo, entendeu? O Tron, total. Pode crer. Sim. Que é o lance de você entrar no cybermundo, assim. The Great. Exatamente. E... Então, assim, o próprio filme do George Lucas, o primeiro dele, o THX, né? THX, THX também. Sim, de certa forma também. Então, assim, tem vários filmes, assim, antigos que a gente pode pegar, que tem conceitos que gerou o que viria a ser o cyberpunk, entendeu? O Westworld foi um deles. Pequenos lápis, né? Começou a criar uma onda, né? Exatamente, foi o que inspirou, foi uma das coisas que inspirou os artistas que a gente comentou lá, como o William Gibson, que escreveu Neuromancer, né? Sim. E assim, aproveitando também que a gente já falou, a gente ficou muito nessa parte audiovisual e tal. O Jones já deu uma entrada falando sobre música, quando ele comentou lá do Prod, mas eu acho que assim, a gente tem que falar também que o Cyberpunk, ele deu uma estética pro um gênero musical, entendeu? Tipo, tipo, esse lance da contracultura da época dos anos 80, que tava vindo ali de muito depois, que foi gerado do punk, depois do pós-punk, que começou esse lance das experimentações com elementos eletrônicos, assim, né? Foi a primeira vez que, tipo, começou a trabalhar mais esse lance dos elementos eletrônicos, às vezes até em exagero demais, né? Porque tava tudo muito... Esse é um grande motivo para eu ser uma pessoa muito reticente com a musicalidade da década de 80. Porque era tudo mais exagerado que... Mas até que você pega mais atual, assim, do que é dessa estrutura do Cyberpunk. Quando eu falo do Prodigy em si, é porque eu indico, né? Depois a gente deixa um link. Tem um link do cara, o cara destrinchando, né, toda a produção do DJ, né, do Prod, como ele monta as linhas de música. E ele vai, cara, ele pega uma estrutura musical de 1970, tipo, uma referência foda de uma música clássica, não sei do que, e ele propõe a desconstrução, tá ligado? Dos tempos, e aí ele vem trazendo a estética realmente cyberpunk, porque o Prodigy foi a primeira banda que eu conheço mais popular que realmente falou, somos uma banda cyberpunk, tá ligado? Que eu tenho 2 vocais, eram 2 vocalistas, e a princípio a primeira formação eram 2 vocalistas e 2 dançarinos, ou era 1, e os 2 vocais eram aquilo, mano, sei lá, se vocês parar pra analisar, tem um show deles em Moscou que tem um segurança, assim, tipo, super nazi praticamente lá na plateia, zoando a galera, e o maluco começa a apontar o dedo na cara dele, tipo, Fuck the Law, tá ligado? Que, tipo, é uma música deles, mistura de guitarra, coisa eletrônica, nem os punk entenderam isso, né, mano? Nem a galera... Foda. Aproveitar aí da música, eu vou dar um bastidor aqui pro público aqui, tá? Que quando a gente tava montando a pauta desse episódio, nosso querido Fábio, ele falou que tem uma surpresa aí de uma banda que ele falou que ia explodir a cabeça da gente. E eu tô muito curioso pra saber que banda é essa que ele tem guardado a 7 chaves. Então toma a bola aí, Fábio, por favor. E na verdade eu citei isso, né? No começo do episódio, eu citei que eu iria colocar isso na mesa e eu queria saber a opinião de vocês. Mata essa curiosidade, joga na mesa e manda brasa, manda braba. Lá vem porrada. Porque assim, quando eu comecei a estudar, fui pensando, relembrando de coisas, de obras e tal, já me veio uma música. Eu falei, cara, essa música acho que pode ser, tem elementos cyberpunk. O Red Sector A do Rush. Daí o disco Gracie Under Pressure
falei, cara, o Grace and the Passion deve ter muito elemento de cyberpunk. Daí, obviamente, eu já coloquei o disco pra tocar, eu tava escutando enquanto estudava. E, pô, daí você vai pegar a música The Body Electric e você vai assistir o clipe deles, cara, é totalmente cyberpunk. E esse disco, esse álbum é de 84. Qual a música? Então, o que eu pensei, a primeira que eu pensei no Red Sector A. Depois, daí eu comecei a ouvir o disco, fui vendo as músicas e tudo, e o The Body Electric é total, assim, e inclusive o clipe, se você assistiu o clipe... Sim. É quase um Blade Runner. Faz bem sentido, porque os caras do Rush são muito nerdões, assim, né? São, demais. Sempre... E daí, obviamente, eu também pensei no disco anterior, que é o Sinus, né? Nossa, o Sinus, que é de 82, Sim. né? Ou seja, até anterior ao... Desculpa, inclusive anterior ao termo, né, cyberpunk. Porque eu acho que não, na verdade, só foi não. O termo já comecei no início dos anos 80 ali, na verdade. Já tinha um termo? Já tinha o termo, que foi pegado de um outro conto também, né? Que foi um editor que fazia parte da revista onde aqueles escritores que publicavam os contos, eles denominou essa galera de cyberpunk, né? Por causa desse conto e tal. E então já tinha esse termo. O termo já tinha sido criado ali, oficializado ali nos anos 80. O Blade Runner veio em 82, tá? Ele foi lançado em 82. O que pode coincidir muito fácil com o CD do Rush, porque eu não duvido que os caras devem ter assistido pirado. Com certeza, eu li dos livros também, né? É bem a cara deles, né, cara? E fora, exatamente. E fora também que aí 84 foi o ano que foi lançado o Neuromancer, tá ligado? Então também não é difícil. Caraca, que época, hein? Ou seja, que época. Assim, pra você ver que é uma onda cultural, né? É uma onda cultural que vai levando... você vai ter artistas de várias áreas em sintonia, assim, né? Exatamente. Assim como foi a arte moderna na década de 20, o nacionalismo ali, da Semana de Arte Moderna de 22 e etc. É uma onda que vai contaminando os artistas, né? Isso daí vem a partir do filme Metrópolis, né? A Metrópolis é a base de um monte de coisas que a gente conhece, de conceitos de ficção científica, né? Exatamente. Que é a frase do Metrópolis, é uma mão, como é que é? Between hands, não sei o que. É até um disco de Sepultura, né? Que o título é esse, né? Também, incluindo nesse meio de música, uma capa que é bem, pra mim, assim, muito cyberpunk, é o Somewhere in Time do Iron Caraca, Maiden, eu né? tava com esse na agulha aqui pra falar dele. Porque quando a gente pensou, vocês falaram das músicas, eu nunca tinha remetido isso, e eu ficava, porra... Tem alguma coisa na minha cabeça, cara, que eu quis... E assim, a única coisa musical que me veio à cabeça relacionada ao Cyberpunk é justamente a capa do Summer in Time, né, cara? Que é incrível. Total Blade Runner, né? Nossa, enquanto a gente tava conversando, eu tava puxando aqui e o disco é 86. Então ele é um pouquinho depois dessa onda que o Fábio tava comentando, porém dentro do contexto ainda da década, né? Sim. É muito bacana isso que o Fábio falou das coisas irem acontecendo em várias formas de expressões cultural. É aquilo que o Hegel chamava de espírito do tempo, né? O Zeitgeist, que tudo vai se envolvendo, né? A filosofia alemã tem esse termo e assim, é óbvio que se você for pensar em cyberpunk como vocês citaram, mano, tipo, o rock industrial sintetiza isso muito bem. Total. Tipo, bandas que nem Skinny Pup, Ministry, God Flash, isso aí ficou muito evidente, né? Nine Inch Nails. Próprio a Studs em Neubauten, né? Não, aí você vai longe, né?
Até se você for ver o White Zombie, por exemplo, que é um pouco mais popular, mano, total. É que o White Zombie... O Barry Mason, né? O White Zombie... sim. Não, mas é que o White Zombie e o Mary Mason, ele pega acho que a parte mais musical do industrial, mas a estética deles, eles não é esse lance do futurismo, eles não usam muito esse lance do futurismo. Eles pegam o lance do horror, né? Ele já vai pro lance do horror. Assim. Acho que mistura. Eu acho que tem uma mistura dos dois. Eu acho que, tipo, por exemplo, o Night Nails ainda tinha muito esse lance de pegar coisa do futurista, o Ministry principalmente. Não, aquele lance... Front 242, nossa, essas coisas. Sim, exatamente. Eu acho que tem, cara, essa leva do universo industrial ali também, cara, foi muito influente, assim, eu acho que teve muita influência do movimento cyberpunk, né? Total. Como eu falei, teve lance também, porque foi lance da experimentação, do lance do eletrônico, de os caras colocar mais sintetizadores, esse tipo de coisa. E assim, mas eu acho que assim, a gente falou muito da música e tal. Tem o lance também, tem os gêneros também, aqueles os synthwaves também, que é muito peculiar, né? Que hoje em dia meio que voltou, meio que a moda desse lance do synthwave e tal. Sim. A galera... Muito por causa daquele filme O Drive que saiu, sabe? Lá que tem o... Puta, mas é sensacional essa trilha, cara. Entendeu? É que eu acho que tem uma diferenciação, por exemplo, não vamos colocar tipo como essa utilização de sintetizadores e tal, que é bem mais antiga. A gente vai falar de eletrônico alemão, de dodecafonismo. Isso aí já remonta muito tempo. Mas a influência, para mim, do cyberpunk tá muito nisso que a gente falou, assim. Exatamente. Porque era algo muito... tá ali, por exemplo, quando você vê essas experimentações eletrônicas antigas, óbvio, tudo, é a base de tudo. Mas quando você chega nessas bandas que a gente citou dos anos 90, principalmente final dos 80, de 80 para 90, que é pós-Neuromancer, você vê que ali tá imbuído sentimento de pessimismo, de tecnologia utilizada de uma forma suja e agressiva. E também, Eric, foi exatamente o que ocorreu nesses países, né? Tipo, na Inglaterra mesmo, a repressão neoliberal da Margaret Thatcher, né? As reivindicações que tinham na época dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores ingleses, né? Que influenciou uma geração enorme de bandas nesse estilo, né? A gente cita aí Cabaret Voltaire, Human League, Depeche Mode, OMD, né? Todas essas bandas eram de cidades periféricas, né? Inglesas, né? De Selfie, Manchester, que tinham essa fonte de questionamento, né? E também todos eles fascinados por ficção científica. E qual que era os livros favoritos deles? Era Laranja Mecânica, do Anthony Burns, o Crash, do Ballard, né? O Admirável Mundo Novo também. Admirável Mundo Novo, né? Do Huxley. Huxley também. Então, são reflexos, e é interessante, são reflexos desses escritores da crítica da juventude da década de 50. Né? Esses livros foram escritos nessas épocas. Mas como influenciou com o movimento punk, até mesmo com o progressivo, né? Quem foi mais punk de todo o progressivo, todo mundo meio que sabe, que é o próprio Emerson Lake Palmer. Né? Exato. Influenciou toda essa geração. Né? Cai muito nisso que o Fábio falou, de tudo tá começando a se envolver, né? E tipo, não é uma coisa fixa, não é amorfo. Tá circundando tudo. E aí eu acho que, por exemplo, a análise, essas músicas, a influência que eles têm de futurismo é diferente do futurismo antigo. É um futuro pessimista, é um futuro negativo, né? Exatamente. E, bom, então acho que a gente fechou legal aqui com as músicas. E eu acho que pra completar aqui, eu acho que a gente tem que falar que, assim, a gente vai falar que o que deu origem a esse tema foi por causa do lançamento do Cyberpunk 2077, o jogo, né? Que, assim, tá certo, o jogo não tem muito o que falar, todo mundo vai estar jogando aí, eu espero que sim. Mas o legal é que, assim, pouca gente sabe, mas o Cyberpunk 2077, ele tá intrinsecamente ligado com o RPG, porque existiu o RPG Cyberpunk, né, que ele foi escrito ali no final dos anos 80, do início dos anos 90, que quem escreveu ele foi o Mark Goldsmith. Ele lançou a primeira edição, que foi o Cyberpunk, depois ele lançou a segunda edição dela, que foi o Cyberpunk 2020,
que foi dessa versão 2020 que foi gerado o jogo Cyberpunk 2077. É que o pessoal jogou para um futuro mais longe, porque o jogo, tipo... Tanto é que ele se os caras colocassem... Ele é quase de uma forma meio maluca, assim, mas uma espécie de continuação espiritual do Cyberpunk. Não, ele é a continuação direta. Ah, é uma continuação direta? Os acontecimentos do Cyberpunk 2077 é exatamente 50 anos depois dos acontecimentos do Cyberpunk 2020. Tanto que os personagens que aparecem lá, o personagem do Keanu Reeves lá que aparece, ele é um personagem que tem no Cyberpunk 2020 e ele tem aquela banda samurai e realmente, tipo, acontece tudo aquilo lá, o processo lá que eu não vou dar spoiler, mas é o processo que acontece dele tá aparecendo no 2077. Esse menino é um perigo. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Da prévia que vocês viram, vocês sentiram algum clima cyberpunk nele? Desses pontos que a gente discutiu aqui? Total. Na minha visão de quem não é super conhecedor da área nem nada, eu senti, porque eu dei os checks no que a gente falou, mais ou menos como a gente falou, Robocop, ele preenche os lances, porque ele tem a divisão das classes sociais, inclusive isso na criação do personagem, que você vai ter 3 opções de bases para começar a história do seu personagem, que é uma posição, você pode começar já numa elite, fora da cidade, ou você é uma pessoa das ruas, tá ligado? Então isso já te coloca, assim, de uma forma parecida com essa discussão que a gente tava tendo, né? E a história mesmo, ela tem essa puxada, né? Que é o lance da... Acho que é coisa da vida eterna, uma parada assim, né? Tem aquele lance, parece que o seu personagem, ele é um mercenário, ele é um cara contratado pra... Tipo assim, basicamente, a premissa do jogo, tá, galera? Que você é contratado para buscar um item, né, para recuperar um item lá, e aí descobre que esse item é extremamente valioso, e aí a partir disso, tipo, fica várias organizações que querendo pegar isso de você, fora também que contratam outras gangues, né, que quer também pegar isso de você para vender no mercado negro, coisa assim do tipo. Então, a ideia do jogo vai ser todo esse lance de conexões. Você vai ter essa parada assim, que você vai poder... Beleza, você pode ir pro lado por exemplo, das gangues, né, se aliar a eles ou coisa assim do tipo, ou então você pode ir pro lado das empresas, assim, por exemplo, os caras falam, beleza, ó, tipo, faz as missões pra gente aí que a gente vai subir você de cargo e vai te colocar numa posição melhor, sabe, isso coisas assim do tipo. Né? E isso é ilustrativo mesmo, assim, de tipo, você começa pelo caminho de ser um pouco mais rico, ter essa coisa corporativa, como você falou, já o personagem começa literalmente de cima, no topo, num prédio super alto, naquelas naves, naqueles carros meio voadores, assim, ou seja, vendo todo mundo de cima pra baixo, sabe? E tem os outros lá que tem essa coisa mais de rua, né? Então, essa é aquela parada que assim, que aí você vai escolher seu destino. Mas então, a ideia é que assim, que é basicamente a ideia que você, tipo, em algum momento da história, você vai, tipo, cara, você vai ter a opção de derrubar o sistema, você tem um item extremamente valioso que você pode realmente criar uma revolução e entrar naquele lance que o próprio, que você comentou mesmo do Clube da Luta, de, mano, vamos derrubar essa porra, foda-se, tá ligado? Tipo, anarquia total, ou de você assimilar o sistema e, tipo, e se tornar um cuzão um tanto quanto, tipo, qualquer outro, assim, tá ligado? Eu digo isso porque... Desculpe, eu digo isso que, assim, eu não pesquisei muito sobre o jogo, mas, assim, eu peguei um vídeo aleatório e dei uma olhada. Eu não me senti tanto, assim... Exato, eu concordo com o consumiu, assim, esse estilo, essa... Você não entrou no hype. Coisa... Entrou no hype. Não entrei porque, assim, cara, faltou pra mim o lance no ar da coisa. Essa era a minha polêmica, Glauco. Era isso que a gente tá falando disso. A gente começou de falar por causa de Cyberpunk,
num jogo que não dá a sensação de ser Cyberpunk por causa da falta do noir e do pessimismo. Mas aí é polêmica. Essa é a minha polêmica. Eu vou gravar, vou criar um canal de gameplay. Isso. Só pra mostrar Isso. a parada no ar e mandar um chupa Eric Glauco, tá? Você quer ver, ó? Por favor, cara. Nossa, ô, Eric, cara, é que você não viu o trailer certo. Por exemplo, o primeiro Pode trailer que ser, ele lançou, o primeiro trailer que ele lançou, cara, é totalmente esse esquema no ar. É você, tipo, entrando num prédio, num corredor de prédio, e aí os caras falando pra você, tipo, ó, você vai lá, você vai falar com o cara, e tem um item que você precisa recuperar. E aí tem todo aquele lance, tipo, de você chegar no cara, aí tá aquelas sombras de neon e tal, aquelas... É assim, que você viu o trailer errado. Eu vou falar pra você, você viu o trailer errado. Mas, Caralho, pontou o dedo na cara. Porque- Assistiu o Cyberpunk da Record. Não, porque por isso. Não, é exato. Glauco, por favor, Glauco, continua sintetizando tudo que eu ia pode falar. cara. Não, Pode você falar. sintetizando tudo que eu ia falar, pode falar. Não, Manda assim, né? Porque assim, você que consome, tanto tempo, sei lá, desde que você conhece por gente, você sempre consumiu isso. E quando você vê um jogo que é totalmente assim, nessa ambientação, e dá essa sensação, mas cadê aquele lancinho legal que tem no Cyberpunk? Aquele sim, lance cara, no vai- ar. vai por mim, tem sim. E ficou assim, a sensação que me deu a princípio, isso é as primeiras impressões, posso estar errado, mas assim, ficou um lance, o estilo meio que pasteurizado. Eu concordo. Você achou que tá parecendo assim, que parecia mais um shooter, Parecia mais o jogo, Parecia que Tinha a assim, mesma parecia- coisa. Parecia que, tipo assim, Sei lá. não tá vendo um trailer de um RPG que sim. Me deu aquela um sensação Call of de Duty jogar... futurista. Glauco, Me deu uma nossa- sensação de ficar jogando os The Sims, cara. sabe qual é o problema? O problema é que nós somos tiozinho, cara. Nós somos velhos, os caras são jovens. Então, peraí, eu vou lançar uma Pois é, parada aqui. Eu vou pois lançar é, uma cara. parada aqui, galera. É o Pois seguinte, é. cara. O Eric, ele mestra mesas muito legais de RPG aqui pra gente. Sim, e tal. muito bem, inclusive. Mestre. E então, eu vou lançar já esse desafio, porque aqui fica gravado, então aí não vai ter, vamos marcar, sacou? Eu já vou fazer o seguinte. Ericão, mestrar aquela mesa de Cyberpunk aqui pra galera. Bicho. Fica aí o pedido, o apelo, né? Não, ó, é uma das coisas que eu mais gostaria O de ter RPG competência ele de abre fazer, isso, né? porque- Você poder jogar o RPG de mesa, ele já vai Exato. abrir isso. E aí, meu amigo, aí o Noir vai ser do seu coração, da sua Não, imaginação. mas falando sério, deve ter sido isso que o Luiz falou, talvez, Glauco. A gente pegou os trechos. Sim. Que não porque, assim, a refletiram gente isso. não tá tão conectado assim em É, jogos. É porque É. a gente tem que parar pra pensar que o jogo, a venda do jogo não é pra quem realmente conhece a estética, né? Exatamente. A venda do jogo é pelo comercial, não dá. E É, claro que vai ter uma visão superficial sim, porque afinal é um jogo comercial e eles vão querer pegar o máximo de pessoas possíveis. Mas eu acho que a CD Projekt Red, eles são bons nisso, cara. Eles são bons de contar uma história. O The Witcher 3 mesmo é um ótimo exemplo disso. Então Sim. eu acho que eles têm a capacidade... Assim, talvez você não tenha visto no trailer e talvez a gente falando aqui, pra quem tá só ouvindo, enfim, não consiga captar isso, mas eu acho que eles têm... Se tem uma empresa que dá pra você confiar que eles podem sim entregar isso, eu acho que é a CD Projekt Red, que podia patrocinar esse podcast, né, gente? Patrocina a gente! Manda um Play Confiar 5 pra cada um com Cyberpunk, por favor. Porque, por exemplo, por que eu digo isso? Porque eu joguei o jogo do Blade Runner mesmo, na época. Caraca, aonde? Que jogo é esse? Comprei. Quero jogar agora isso. Não, tem um que saiu pra PC na época, comprei. E realmente, quando você joga ele, você sente aquele clima que tem no Blade Runner. De investigar, de pesquisar, tudo. cara. Não, mas eu coloco até aí você Incrível, é tem incrível. um outro jogo né? que eu recomendo pra você, procura depois Snatcher, que é do Hideo Kojima, o mesmo cara que criou o Metal Gear. Esse sim é um verdadeiro jogo de Cyberpunk. E uma última menção rosa que eu queria falar, que era sobre os RPGs, né, os livros de RPG que foram lançados, principalmente aqui no Brasil, mas os que chegaram primeiro no Brasil, que foi o que o Luiz citou, que foi o Cyberpunk 2020, né, foi o primeiro, que acho que é de 98, não, desculpa, 88, se eu não me engano.
Aí depois lançaram o Shadowrun, que é um jogo bem legal, que até o pessoal tinha uma controvérsia que os caras falavam que era fantasia urbana, porque tem dragão, de fantasia. Elfo. Mas é total baseado, né, em... Tanto é que relançaram agora. E depois saiu o GURPS, o Cyberpunk GURPS do Steve Jackson. Quando surgiram esses primeiros RPGs assim, Cyberpunk, estourou na década de 90, porque cai de novo no que o Fábio falou, do negócio do espírito do tempo, de tudo voltar e estar relacionado. E foi um boom. Depois, começo dos anos 2000, principalmente, caiu muito, assim. Muitos dizem que foi por causa do RPG do Vampiro, né, Vampire, ou a D&D, mas, e agora começou a relançar, e com esse estouro do Cyberpunk 2077, que foi também um outro lado, começou a ter um monte de livros novos, foi junto, não foi, tá concomitante, né, de sistemas novos de RPG, e relançamento, tipo, o Shadowrun tem a versão 5.0 e tal. Só que tem uma coisa que essa explicação dos anos 2000 do Cyberpunk ter caído tanto foi porque algumas menções e tecnologias que eles utilizavam nos livros ficaram obsoletas, né? Então, nos anos 2000, então, por exemplo, os discos de armazenamento, por exemplo, do Cyberpunk, do GURPS, cabiam 10 gigas, tá ligado? Sendo que hoje um Blu-ray é tipo 50, tá ligado? Né? Ficou datado. Então... mas assim, tem muitos RPGs novos, assim, depois a gente coloca nas dicas aí, coloca no texto, mas pra quem curte, né, tem o The Veil, que é tipo um RPG novo, aí baseado no Ghost in the Shell, tem bastante coisa legal, assim. Que massa. Legal. Ótima missão rosa. Eu posso fazer uma missão honrosa, só duas, tá? Fala. Só 3. Fala aí. Giban e Cybercops. Os dois eram também desse mesmo universo Cyberpunk. Não. Giban? Não passa nem perto, cara. Não passa nem perto, cara. O Giban era uma versão mal feita do Robocop. Porra, era muito bom, cara. O Giban era uma versão mal feita do Robocop, cara. É isso. Tá ligado? Cara, mas era muito bom. Olha, terminamos. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Bom, é isso aí. Então vamos Giban finalizar foi agora. foda, Né? Cara, o cara me fecha com Giban, velho. Pelo amor de Deus. Aí, Mano, eu tô passando mal. Cara, a gente... Mano, olha o nível, cara. A gente tava falando de... Mano, a gente chegou, tipo, falar de filosofia. Foucault. De Humberto Eco. De Humberto Eco pra Giban. Olha, essa vai ser total, a thumbnail. De Foucault a Giban. Um pouco de... Boa, esse título é bom. Nossa, cara. Perfeito. E é isso aí, então, pessoal. Então, fechamos aqui esse tema que eu acho que a gente falou um monte de tudo. Falamos um monte de tudo. Não sei se a gente chegou a uma conclusão, mas a gente falou um monte de tudo. A conclusão é leia Foucault e assista Giban. Exatamente. Joga o Giban. Mas assim... Passa a relação, hein? Então fica essa relação aí, não me pergunte aonde chegou, mas chegou isso, tá? Você ouviu, então não tem como falar que não chegou, beleza? Mas é isso então, pessoal, então fica aí, muito obrigado pra você que acompanhou esse episódio, eu acho que ele deve ter ficado um pouco longo, eu acho, não sei, eu acredito que sim, mas valeu a pena, com certeza, se você ficou aqui, você curtiu bastante, tá? E lembrando, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, Comenta aí, né? Se tem alguma coisa que a gente não falou, fala aí, manda brava. Deixa aí nos comentários aí, algumas sugestões, coisas que a gente falou. Agora tem Facebook também, tá? Página do Facebook. Opa, olha aí. Olha aí, ó. Breve Orkut aí, viu, galera? Também. Orkut. Salinha no Mirk também, uma salinha joia do Mirk. Mais Cyberpunk com isso. Mais Cyberpunk do que isso, é verdade. Exatamente. Então é isso, pessoal. Também. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado. A gente agradece muito a participação de todo mundo aqui que escutou a gente. Continue acompanhando. Semana que vem tem mais episódio. E é isso aí, Thiagão. Então é isso aí, meus cybermanos. Um grande abraço. Deus. Que Cyberdeus abençoe vocês. E tudo de bom!